Bom, sala de visitas de hoje, gente, é uma visita que sempre me dá muito prazer, é um grande amigo, especializado no veículo sobre duas rodas, que é a motocicleta, e a gente vai procurar algumas definições no Google, né, para se preparar para esse papo gostoso aqui com o Marcos Martins, né. Diz que o primeiro motociclo, né, data do final do século XIX, e era basicamente uma bicicleta movida a motor. Marcos, prazer ter você aqui, viu? Nosso boa tarde. Obrigado por você mais uma vez ter atendido o nosso convite. É sempre muito prazeroso, viu? O prazer é meu, Ulisses. Boa tarde, Tacinho. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Eu é que agradeço a gentileza do convite e o prazer é todo meu de estar aqui, porque aqui a gente está em casa. Que bom, que bom. Marcos, para começar o programa de hoje, né? São duas palavras que se confundem, né? Mas a gente sabe que as traduções são diferentes, né? Motociclista e motoqueiro. Qual é a diferença? Tem diferença quando se fala em motociclista e motoqueiro? Bom, primeiro a gente precisaria deixar bem claro que hoje em dia no motociclismo tem muito japonês no samba. Então tem muita gente que quer ser e não consegue, ou que não conseguiu ser nada na vida, não em termos financeiros, em termos humanos, em termos de pessoa, e ele quer tentar ser alguma coisa. Então ele entra no motociclismo, ele compra o que a gente costuma usar, colete, roupas especiais e tal, que para ele é um abadá, é uma fantasia. Sim. E ele enche de perinduricalho aquilo ali, parecendo porta de geladeira de periferia, e vai querer se dar bem no meio. Entendeu? E aí mete os pés pelas mãos e tal, e está acontecendo muito isso, infelizmente. Sim. Mas a gente já está tratando de separar o joio do trigo. Esse seria o motoqueiro? Não, aí é que tá, porque é tido o motoqueiro atualmente como o imprudente, o que não cumpre obedece às regras, a legislação de trânsito, que a motocicleta nunca tem manutenção adequada. Sim. Mas o termo motoqueiro, existe esse termo em alguns países da América do Sul, que é o termo correto. O motociclista é motoqueiro e tem também moteiro, como é o caso do Uruguai, Argentina, Colômbia. México já é motoqueiro, Equador, Bolívia. Sim. Mas a questão do Brasil, nos anos 70, os motociclistas eram assim bichos raros vistos pelos outros e raros em quantidade. Sim. Até porque ter uma motocicleta naquele momento não era uma coisa tão fácil, era muito cara. Entendi. A motocicleta era muito cara. Eram todas importadas, não existia essa joint venture que existe no mercado atual, e o cara que tinha moto, ele chamava carinhosamente a moto dele de motoca. Sim. E quem andava de motoca era motoqueiro. Essa é a tradução correta. O problema é que tem gente se apropriando indevidamente do termo. Entendi. Mas o motoqueiro é o que trata bem a sua moto, muito pelo contrário do que se fala hoje. E motociclista é todo cara que anda de motocicleta. Tá certo. Bem explicado aí. Legal. Essa introdução com o Marcos. Marcos, o assunto com você não podia ser outro, né? O mototurismo. Aliás, na pesquisa que eu fiz, gente, tem uma situação muito bacana para a gente passar para o telespectador, né? Pesquisas científicas, né? Inclusive feito junto à Yamaha, que é uma das indústrias que mais produz moto pelo mundo, né? Isso aconteceu lá no Japão. O esporte é sublinhado por alguns investigadores, né? Que é uma das atividades que mais satisfação transmite, fazendo um bem tremendo para o cérebro, não é isso, Marcão? Ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Até onde eu sei, não existe notícia de nenhum motociclista com Alzheimer, por exemplo. Entendi. Não existe notícia, isso daí é uma pesquisa séria. Efetivo, né? E a motocicleta, antes de qualquer coisa, ela se diferencia totalmente de qualquer outro meio de locomoção. Qualquer outro meio de transporte, de turismo, seja lá o que for. Porque ela insere o cidadão dentro da natureza, dentro do local onde ele está passando. Ele não passa pelo local, ele está no local, ele faz parte dele. Sim. Porque não existe nenhum anteparo, nenhuma proteção. Sim. Então o motociclista está dentro daquela paisagem. Sim. Ele está fazendo parte dela. É traduzido também como pelo espírito de aventura, liberdade e descoberta, né, Marcos? Sem dúvida, porque
as descobertas elas são constantes, inclusive cada viagem que eventualmente o motociclista repete que ela é a mesma, ela é totalmente diferente da anterior, necessariamente diferente. Então ele acaba descobrindo cheiros, gostos, sabores de Sim. temperos, comidas exóticas e o principal, pessoas. Pois é, daqui a pouco a gente fala Pessoas. sobre isso. Uma coisa que me chama muita atenção é esse conhecer novas pessoas. Antes da gente continuar esse papo com o Marcos, dentro do assunto, são várias viagens, né? Vários momentos inesquecíveis. E a última viagem que nós temos registro, inclusive estivemos lá, mais ou menos uns 6 meses atrás, né? Nós nos falamos por telefone e eu fiz questão de, com a produção, recebê-los aqui em Guarulhos. Está no ponto, produção? A gente volta a conversar, Marcos, mas eu quis registrar a chegada, né? Estavam cansados, mas deu certo a gente, aqui logo na entrada da cidade, a gente tomar um café com o Marcos. Você estava acompanhado do seu parceiro, Márcio Avena. o Márcio Avena. Dá uma olhada que registro bacana, gente. Pode soltar, produção. Olá, amigos do Câmbio Esportivo, o nosso sempre carinhoso abraço. Olha, hoje sábado, ensolarado, dia 27 de abril de 2019, exatamente às 14 horas e 7 minutinhos, nós estamos aqui a poucos metros da entrada da nossa querida e amada Guarulhos, para bater um papo, né, com esses dois aventureiros, né, entre aspas, mas são pessoas que praticam motociclismo, né, eu podia dizer turismo de aventura sobre 2 rodas. O Marcos já esteve no programa há um tempo atrás, né? E é sempre gostoso conversar com esse pessoal. Estão chegando agora de uma maratona aí, né, Marcão? Primeiro, boa tarde, né? Prazer estar te recebendo aqui. Imagino que muito cansado, mas nos dá o prazer desse bate-papo rapidinho. Boa tarde, Ulisses. A gente é que agradece o carinho de vocês de fazer uma recepção dessas, né? A gente fez uma brincadeirazinha, não é propriamente uma grande aventura. Uma aventura média aí, uns 4.000 e picos quilômetros. Pois é, qual foi o ponto mais distante que vocês foram? A gente chegou a Artigas e a Ribeira, no Uruguai, dessa vez. A gente já sabe um pouquinho da tua história, né? Dessa vez você veio acompanhado do Márcio Avena, né, Márcio? Um prazer te conhecer pessoalmente, viu? Só é minha, Ulisses. Prazer estar com você, agradecendo já por nos receber aqui, é uma satisfação enorme, né? E só confirmando, rodamos em torno de 4.600 quilômetros, São Paulo, Franco, no Paraguai, depois descemos Artigas, Ribeira, no Uruguai, viemos e infelizmente tive que abandonar o Marcão. Pois é, ficamos sabendo aí. Em Garopaba, né? Sim. Aí eu rodei uma semana sozinha na frente dele. Mas estamos aqui unidos, já nos preparando também para a próxima. Nós vamos convidá-los aqui, eu faço isso publicamente, né? Em breve eu vou agendar com o Marcos e com você para levá-los, né, até o estúdio, para contar toda essa aventura. Vai precisar de um programa ou mais, né, gente? Para vocês contarem com detalhes, né? Essa questão toda dessa viagem. Tenho certeza que nosso telespectador vai adorar esse bate-papo, né? Vai gostar muito. Enfim, mas aproveitar que vocês estão aqui, né? Que equipamento é esse, Marcos? Fala pra gente essas motos, né? Fala um pouquinho sobre esse equipamento. A moto em si, o equipamento... A moto, e depois eu vou chegar lá no... Bom, a minha é uma BMW, Sei. uma Rockster 1150, já meio antiga, anos 2003. Sei. E original, não tem nada de gambiarra, por assim dizer, não tem adaptação nenhuma. Agora, o equipamento que vai em cima é a bagagem de cada um. Sim, sim. Se bem que isso daí é mais muamba do que bagagem, né? Porque quando eu saí com menos da metade disso. Sei, sei. E aí vai agregando muamba. Fora o equipamento de segurança, né? Capacete, luva. Não, isso daí é imprescindível. Tá, A gente não vai na padaria comprar pão Sei. sem esse equipamento de segurança. legal. Isso daí é uma condição sine qua non, porque caso contrário, a gente já tomando cuidado, pode acontecer, não tomando, Sei, aí fica feio. bacana. Bom, deixa eu ver aqui a do Márcio, é uma Harley Davidson, né, mano? Isso, essa é uma Harley Davidson, modelo Switchback, ano 2014, motor 1600. Assim, extremamente confortável. O único acessório que tem é o guidão seca de 14 polegadas, que facilita muito na viagem, né? E uma almofada de ar que eu adaptei ali também para facilitar por conta da coluna. O resto dela é original. Legal. Marcos, como é que é sair de Guarulhos, São Paulo, atravessando fronteiras aí? Existe um planejamento? Ele me falava em off que vocês pertencem ao grupo chamado Estradeira, uma associação, né, de praticantes da modalidade, é isso? Não. Eu já pertencia a uma irmandade, que era a Irmandade Sem Fronteira.
ele pertence à Irmandade Estradeira, que são duas irmandades mais do que irmãs, eu diria. Uma saiu da outra, na verdade. Sei. Então uma é a mãe da outra. Agora, independentemente da gente pertencer a um grupo motociclístico ou não, o fato de sair para uma viagem requer um certo planejamento. Agora, um planejamento muito detalhadinho é bom só para mudar. Sei. Mas tem que ter uma espinha dorsal, mais ou menos, se não der aqui eu vou para ali. Tem que ser sempre um plano 2. Sim, um plano B, né? Tem que ter sempre. Então, basicamente é isso. Eu estou mostrando os equipamentos para o telespectador, fora essa questão da bagagem, das roupas que vocês usam durante a viagem, enfim, material, imagino que algum material de primeiro socorro, mas o equipamento tem que estar legal, né, Marcos? Porque tem trechos dessa viagem que eu conheço, tem lugares que você passa desprovido de qualquer recurso, né? Vários lugares. Vários, né? Desprovido, inclusive da falta de recursos. Pois é. Só tem lá. Lá não tem nem mosca. Pois é. Porque é impressionante. A gente está no meio do nada e se acontecer alguma coisa, aí como é que vai fazer? Aí tem que tentar obter socorro de alguma forma. De alguma forma. Estando em dois facilita bastante. Lógico. E é o espírito de aventura mesmo, né? Sim, mas na verdade é um risco bem controlado. O risco controlado. Essa história de que é muita aventura, muito perigo, muita adrenalina, é bom para filme, livro e tal. A verdade é mais coerente. Ele está sendo modesto aqui, né, Avena? Mas eu sei que tem que ser um bom condutor, né? Do veículo motocicleta, por mais segurança que se tenha, tem que ter habilidade, né? Não é simplesmente qualquer um que possa fazer, acho que tem que ter uma experiência nessa questão, né? Sim, com certeza. Além da experiência do motociclismo, tem as condutas de estrada, né? Saber a velocidade, ultrapassagem, conduta de esperar o amigo à frente, atrás. Existe todo um processo por trás disso, né? E com certeza vamos falar muito a respeito, porque é uma disciplina de todos os motoclubes, né? Essa condição de um guardar as costas do outro e um esperar pelo outro. E como falou agora com o Marcão, existe o risco, né? Eu costumo andar com meu kitzinho de primeiro socorro na máquina e prestar apoio a toda e qualquer pessoa que esteja nas estradas, como já o fiz por várias vezes, né? Talvez conversaremos a respeito também. Legal. Até apresento algumas situações. O Marcos foi me mandando, eu fui através do Facebook, né, alguns dos lugares que vocês visitaram, e eu percebi, viu, Marcos, que todos os lugares vocês eram recebidos por amigos, faz parte dessa comunidade de motociclistas? Exatamente, somos uma família unida dentro do país e fora dele. Quando marcamos a viagem, programamos uma rota, os amigos já se predispõem a nos aguardar em determinadas cidades para um pernoite, um bate-papo, uma janta, um banho, que é o que a gente na estrada precisa. Um apoio. Se não der para levar para casa, indica um hotel, uma pousada, um hostel, qualquer coisa. Legal. Isso é o mais importante, a família nos abraçar na estrada. Sim. E assim como os abraçaremos quando vierem. Quando vierem, né? Marcos, vocês saíram um dia aqui de Guarulhos, que dia? Dia 1º. Dia 1º, puxa, então são 27 dias de estrada. 27 dias de estrada. Pois é. Maravilha. Já estava demorando mais do que a reforma de igreja católica. Ou também né, duplicação de rodovia federal. Legal. Também demora muito. Legal. Bom, a gente vai poder conversar com vocês no programa, estender essa conversa gostosa, né? Mas, enfim, fico feliz de vocês estarem regressando com saúde, né? Assim, nada de grave aconteceu, né, Marcos? Da estrada, nenhuma intercorrência, né? Nada. Nem um pneuzinho murcho. Olha só. Graças a Deus. Legal. Porque o motociclista vivo, ele tem que contar com a sorte, porque senão a vida dele é muito curta. A gente tem que se precaver de uma série de coisas, mas a sorte é um fator imprescindível. Marcos, para ir finalizando com vocês, para deixar o pessoal com água na boca, quanto tempo já da prática do motociclismo? Eu, uns 45 oficialmente. Poxa vida, praticamente nasceu. Oficiosamente dá uns 49. Maravilha. Eu sei que a esposa também curte, né? O veículo sobre duas rodas. Curte bastante. Ela é uma boa motociclista também. Eu sei que ele está trazendo uns sucos aí de uva, viu, Avena? Que a esposa deve estar... Pesquisei tudo. Avena, legal, prazer também te conhecer aqui, né? Nossa, assim. Tenho certeza que vamos fazer um grande programa. Não, o prazer é todo meu. Eu fico extremamente satisfeito com essa recepção. Assim, o único acidente grave que teve até o momento foi a quebra, né, do óculos. Puxa, quebrou o óculos. Infelizmente, mais uma super bond, uma fita aqui, deu jeito. É o que a gente consegue na estrada. Mas em breve estaremos com o novo aí, nos preparando para a próxima viagem. Legal, que bom, né, gente? Que legal poder recebê-los aqui. Eu falei, Marcos, quero receber vocês na chegada e vamos fazer um programa bacana, né? Levando esses assuntos todos aí dessa viagem. Eu sei que o Marcos veio recheado de fotos, enfim,
devem ter filmado alguns trechos aí da viagem, a gente vai mostrar tudo isso no Câmara Esportiva, tá bom? Sim, será um prazer estar com você no programa, irmão. Legal. Produção, vamos anotar depois aí uma data provável aí, pra gente poder divulgar antes, né, pros telespectadores, a data dessa visita. Marcos, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Amém, querido. Eu que te agradeço a tua disposição e disponibilidade de nos ver receber aqui. E eu espero que os teus telespectadores nos aturem. Ah, com certeza. Já estão com água na boca, tenho certeza. Como eu, né? Foi um papo rápido aqui, eu quero saber muito mais desse passeio que vocês fizeram, né? Precisa ter espírito de aventura, precisa ter saúde, precisa ter bons equipamentos de segurança e querer conhecer esse nosso Brasil maravilhoso, né? E paciência também. Paciência. Para aturar os males que o próprio governo faz nas rodovias. Olha aí, gente, olha aí. Ó. Experiência de quem saiu na estrada aí e olhou de perto como é que tá tudo isso, né, Marcos? Infelizmente a realidade é um pouquinho diferente do que mostra a TV. Hoje, como me falou que estava na Serra do Cafezal, né? Eu falei, ixi, é um trecho perigoso, que eu conheço bem aquele trecho próximo de Registro, né? Isso. Só que o Cafezal foi duplicado totalmente. Já tá melhorzinho. Tá tranquilo, agora tá bem, tá bem. Uma boa notícia. Gente, olha, fiquem atentos aí, a gente vai anunciar a visita do Márcio Avena e do Marcos, o Marcão, né, carinhosamente conhecido como Marcão, para falar muito mais, né, dessa viagem aí sobre duas rodas, a prática do motociclismo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até lá. Legal, né, gente? 3 horas e 37 minutinhos. Olha, eu vou continuar essa conversa gostosa aqui com o Marcos e vocês vão se deliciando com imagens aí dessa que foi a última viagem, né? Foi justamente essa que eu fui recebê-los aqui na entrada da cidade. Marcos, não para, né? Aliás, o Márcio Avena não está aqui porque está viajando, está na estrada. Está na estrada, está voltando do Rio Grande do Sul. Pois é, vocês terminam uma e já agenda outra e a coisa é cíclica, né? Existem, inclusive, situações em que a gente não termina uma e já começa Já emenda outra. com outra. Exato. Legal. Você falava antes da gente mostrar essas imagens, Marcos, da questão de conhecer pessoas, né? Sim. Que maravilha isso, né? Esse contato, porque fico imaginando, você está na estrada, de repente acontece um probleminha, muitas vezes tem que desviar e procurar uma alternativa, e nessa alternativa sempre tem alguém esperando, né? É porque a motocicleta é um cartão de visita excepcional em qualquer parte do mundo. Maravilha. Inclusive no Oriente Médio, Sim. esses lugares que para os ocidentais são um pouco mais estranhos, lá também existe, em grau maior ou menor, existe esse tipo de recepção Sim. das pessoas. É como se fosse um veículo lúdico e, ao mesmo tempo, que integra a pessoa dentro daquela sociedade do lugarejo. Entendeu? E a gente vai conhecendo pessoas, motociclistas ou não, Sim. que necessariamente dão apoio a gente, a outros motociclistas. É uma família muito grande, no fim das contas. Existe, eu estava vendo ali na entrevista, existem associações, né? Existem Existem grupos, vários, né, de praticantes. são vários grupos. Existem motoclubes, motogrupos, motoestrada, irmandades, confrarias, fraternidades. Sim. Existem alguns motoclubes mais setorizados, como, por exemplo, maçons, evangélicos, Olha. Católicos. Então existe uma gama muito grande. Sim. E no meio de todo o trigo tem joio. Sim. Mas não vamos entrar nesse Não. detalhe. Agora, eu diria que os bons superam em muito os ruins, entendeu? Bem em cima do que nós estamos falando, a gente vai verificando nas imagens aí. Vocês Aí vão a fugir- fronteira do Uruguai, Fronteira do Uruguai. Artigas. Aparecem nas fotos outras pessoas, foram pessoas que vocês foram. São pessoas que a gente encontrou por lá. Isso daí a gente estava... Muitas já conhecidas, né? E outras, e sempre surgem Algumas conhecidas e vão outras... surgindo novos amigos. né? a gente tem conhecidos antigos e novos, né? Sim. Isso sempre acontece. Entendi. Legal. Marcos, a nossa audiência é gostosa, é grande, muita gente nos assistindo. Quem quiser começar com essa prática, primeira pergunta que eu te faço, existem cursos para essa prática esportiva, essa prática do veículo sobre duas rodas? Eu digo já uma coisa mais específica, né? O mototurismo. Não para aprender a pilotar Não, moto, não, não é isso? Não. mas para esse tipo de Existem, lazer. assim, cursos e palestras muito eventuais. Sim, Os cursos e as palestras são mais voltados para a segurança, tá. na grande maioria. Sim. Então, o ideal é uma pessoa
habilitada eventualmente, Sim. tem que ser habilitada, tem que ter a sua moto, de preferência. Procurar um motoclube que tenha mais ou menos o jeitão dela, a cara dela, que ela consiga se sentir bem. Sim. Porque cada motoclube tem as suas características, as Sim. suas particularidades. Sim. E aí, dentro desse motoclube, ela vai se inserindo na questão de viagem, Sim. segurança, bagagem, e Vai aprendendo com quem tem experiência, né? vai aprendendo na teoria e na prática, Sim, sim, entendeu? sim. Vai viajando com esse grupo, e aí a pessoa vai pegando o traquejo. Sim. Como é uma coisa muito prazerosa, é muito rápido de pegar esse traquejo, entendeu? Quanto maior a distância, melhor tem que ser o equipamento. Como é que funciona isso? De repente, eu quero começar nessa questão do lazer, do mototurismo. Qual seria o primeiro? Teria um primeiro equipamento ou isso é relativo? Quanto maior a distância, maior o prazer, Maior né? prazer. Agora, o meu primeiro equipamento, Você tem mais, estava vendo na reportagem, quase 50 anos de prática, né? Do motolazer. sim, exatamente. Mas aí, então, voltando ao seu primeiro equipamento? Acho que, claro, a moto, depois da motocicleta, tudo certinho, tudo bonitinho, o primeiro equipamento é o cartão de crédito. O que faltou, você vai lá e compra. Entendi. O segundo equipamento é um pedaço de meia de nylon feminina. Porque existem alguns postos de combustível pelas quiçaças da vida, que você olha e fala, não, isso não é gasolina. Aí você coloca na boca do tanque e dá uma pré-filtrada, que ajuda. Olha os E o macetes, gente, olha aí. Ó. E o restante é uma coisa de cada um. O cara sente muito frio, não sente frio. Ele costuma trocar muito de roupa, não troca. Ele tem remédios de uso contínuo, enfim. A bagagem Sim, ela é bem pessoal. É única para cada um, é única. Entendi. Não tem como, olha, você vai levar isso, aquilo, aquele outro. Sim. Existem as coisas recomendáveis. Sim. Olha, você vai atravessar um trecho de muito frio, de serra, de cordilheira. Leva equipamento para frio, leva isso. Aí sim, são as coisas que Sim. todos vão usar. Tem que ter Mas no restante é muito pessoal. Tem que se preparar previamente, sabendo do lugar, das intempéries que você pode encontrar Sim, claro. pelo caminho. Né? Esses dois equipamentos que nós recebemos aí na entrada de Guarulhos, esses veículos que vocês usaram, são veículos já com essa destinação para viagens longas mesmo, né, Márcio? Sim, sim, sim. Tem assim o cacuete da viagem longa, né? Para a cidade a gente até usa, mas não é muito confortável, porque são veículos pesados, Sim. de manobra um pouco mais difícil, né? Então aqui para a cidade o scooterzinho é a melhor coisa Sim. que tem. Olha aí, ó, as dicas do Marcos. Marcos, você está com uma agenda já em breve, aí, né? Depois de amanhã, né? Depois de amanhã, estou Sim. voltando para o Uruguai. Opa, Com Uruguai. um evento agora em Maldonado, que fica bem do ladinho de Punta del Este. Sim. E essa você me dizia, você vai sozinho, né? Vou sozinho. Sim. Não, vou eu e Deus. Geralmente Deus. eu vou eu e Deus. Que é a melhor companhia? É. É. É porque não coincidiu a agenda com outras pessoas. Sim, Outras poucas pessoas. sim. Né? Entendi. Porque a gente tem as preferências. O velho tem mania, né? Sim, Não tem jeito. Então a gente tem as preferências. São pessoas que têm mais o nosso jeito de viajar. Então a coisa fica mais harmônica. Sim, Porque a gente sai para ter prazer, né? sim, lógico. Você me dizia ainda há pouco, o prazer sempre de ter um companheiro, ter um facilitador, né? Para surpresas que possam surgir. Sim, Mas, até uma questão de você segurança. lida bem né? viajar sozinho? Vai bem? Vou Vai bem. tranquilo. Legal. A gente, se acontecer alguma coisa, aí a gente para, respira e vê o que vai fazer. O equipamento que você vai usar é o mesmo que você fez essa última viagem? O A mesma mesmo, moto? o mesmo equipamento, a Mesma mesma moto, o mesmo equipamento. Legal. Tem uma obra aqui do que eu vou mostrar aqui, ó. Dá para ver aqui? Dá para mostrar aqui, produção? Esse foi de uma viagem que o Marcos fez, o outro lado da cordilheira. Conta um pouquinho sobre essa viagem rapidamente. Isso foi que ano, Marcos? Essa viagem foi há muito tempo, foi em 2004. 2004. O livro foi lançado em 2010. Já vai para 15 anos atrás, né? Sim. E foi uma viagem que a gente saiu, eu e um amigo, o Tony, a gente saiu de São Paulo, aí cruzamos o Paraguai, Tá aí, gente, olha que maravilha. Argentina. É. Da Argentina fomos para o Chile, descemos um pedaço bom do Chile, cruzamos mais ao sul, Sim. de volta para a Argentina e subimos via Uruguai. Legal. Olha, a gente tem uma narrativa muito gostosa, contando toda essa experiência dessa viagem pela Cordilheira dos Andes. E quem quiser ter acesso a essa obra, como é que faz, Marcos? Bom, aqui na cidade, na Guarupel, ele é vendido. Sim.
E eu faço venda direta também. E como é que faz essa venda direta? Tem que ligar para você? Qual é a Olha, ferramenta para chegar até você? o melhor é o Facebook. Facebook, né? No inbox do Facebook, a minha página é Marcos Martins Marcão. Facinho, hein, gente? Anotou aí, ó. Marcos Martins Marcão. Acessa lá, você vai ter como chegar, né? Ter acesso a essa obra maravilhosa, viu, gente? Pra quem Frete gosta, grátis. a leitura é uma aventura, né? Você vai se colocando ali como elementos que está viajando junto, é uma delícia realmente, né? É um livro que realmente vai deixar uma experiência muito boa para você do que foi essa aventura do Marcos aí, né? Do seu parceiro. O interessante é que livro de viagem de moto ele é atemporal. Sim, A qualquer momento você lê uma coisa sempre nova, entendeu? legal. É bem interessante. Existem vários escritores muito bons Sim, que são motociclistas. sim, legal. Tá aí, gente, é sempre muito prazeroso trazer o Marcos aqui, né? Falando aí do mototurismo, uma opção bacana, como dissemos aqui no início do programa, né? Tem essa coisa da aventura, da liberdade, da descoberta de coisas novas, sempre novas. Segundo o Marcos, não existiu uma viagem que se repetiu, mesmo estando no mesmo lugar, né, Marcos? Exatamente. O mesmo itinerário, ele é totalmente diferente. Estou lembrando agora, né? Os adeptos da prática desse tipo de esporte, desse tipo de atividade, entre homens e mulheres, como é que está isso dividido? Os homens procuram mais, as mulheres estão chegando, como é que fica isso? Olha, as mulheres têm chegado em número assustador, eu diria. É. E pilotam muito, não é pouca coisa não. Pois é. E viajam muito. E não tem essa de, preciso do meu namorado, do meu marido, elas vão sós. Elas vão sós. Sabe? É uma coisa muito interessante. Elas estão se encontrando e se realizando nesse tipo de atividade? Quase que esporte, eu diria. Sim, Quase sim, que sem esporte. dúvida, sem Porque dúvida. é uma coisa que traduz muito a qualidade de vida de cada um, Sim, né? sim. É uma busca da qualidade de vida que a pessoa se encontra nessa questão do motociclismo. Legal. Quanto tempo o Marcos fica fora agora? Depois de amanhã, rumo ao Uruguai? Essa é curta, ideia- vai ficar uns 20, 25 dias. Sim, a ideia é ficar nesse período. Às vezes tem um improviso da volta antes ou depois, né, Marcos? Se tá bom, vai ficando. E às vezes a gente lembra no caminho de algum amigo que está a 150, 200 quilômetros. Não estava do na lado, agenda, mas opa, deixa e eu aí dar. passa, vamos jantar com o cara, e vai. Ou no meio do caminho recebe-se um convite Sim. interessante de alguma festa, alguma coisa, algum churrasco, que a gente vai mudando. Legal. Só para terminar e satisfazendo a curiosidade do telespectador, existem vários tipos de equipamento, vários tipos de moto. Moto para velocidade, moto para lazer. Para esse tipo de atividade, uma viagem de 4.000 quilômetros, qual seria o melhor equipamento? Imagino que não seja uma Speed, né? Porque essa é para velocidade. Eu diria, a única moto que não se presta para qualquer tipo de viagem é a Speed e a moto já voltada totalmente para o cross. Porque todas as outras vão para qualquer lugar, desde que o motociclista saiba que ele está pilotando aquele determinado tipo de moto e não exceder os limites dela. Só isso. Eu estou cansado de falar com pessoas, amigos A que Cross foram... você não aconselharia porque é uma moto especial para montanhas e seria isso ou não? Exato, é mais para um tipo de esporte específico, né? Sim. Por fora de estrada, Tá. para E você precisa trilhas, você esse precisa do tipo de equipamento que coisa. atenda as duas necessidades, né? Estrada e campo, porque de repente... no seu Exato, trajeto mas, você vai- mas é um campo maneiro, né? Sim, tá. Não é uma coisa que Sim, pega pesado, entendi. entendeu? Perfeito. Agora, eu tenho um tempo de falar uma curiosidade Pode, interessante. vai lá. Legal. É uma coisa que eu acredito que a grossa maioria dos motociclistas não saiba. Sim. O motociclismo no Brasil e agora na América do Sul toda, ele vem fazendo uma série de atividades beneficentes. Eles fazem festas, eles organizam uma série de coisas com o único intuito de arrecadar alimento, material de limpeza, material de higiene. Ações sociais. Exato, ações sociais de tudo quanto é espécie. Que bacana. Só que ninguém sabe que esse tipo de coisa iniciou em 1970, aqui na cidade de Guarulhos. Sim. Um grupo de motociclistas da Penha de Guarulhos organizou a primeira gincana motociclística, talvez do mundo. Olha que maravilha. E um antigo comerciante da época, o Padilha, bancou a coisa. Sim. E foi arrecadada
uma quantidade, para a época, bem interessante de alimentos, materiais de higiene e agasalhos, e foram distribuídos para várias entidades aqui da Penha e de Guarulhos, em 1970. Faz E tempo, quem né? organizou isso foi o Profeta, do Motoclube Cruz de Ferro. Ele que foi o cabeça disso. E os outros começaram a fazer posteriormente, em homenagem a ele. Exato. E isso agora tomou um vulto muito grande, que ajuda muita gente. A gente faz muito mais do que o governo, essa é a verdade. Tá vendo, gente? Realmente é uma categoria bastante unida, né? Olha, é um prazer tê-lo aqui, viu, Marcos? Aliás, falando em motociclista, o dia do motociclista é o dia 27 de julho, né? Dia que se comemora a data, né? Dia 27 de julho do Brasil. Do Brasil, nacional. Existem algumas outras datas em outros países Em da outros América países, do Sul. é. E o dia 27 é o dia de Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira oficial pelo Vaticano, a padroeira do motociclista. Aí, gente, olha, Câmara Esportiva sempre com curiosidades, né? Marcos, ficaria a tarde toda com você aqui, sempre com assuntos interessantes, né? Curiosos quando se trata de motociclismo, em especial o motociclismo de aventura, o mototurismo, você é um expert nisso. Obrigado pela presença, viu? Eu agradeço a vocês o carinho de sempre. E só um detalhe, eu sei que são palavras ao vento, mas eu adoraria que os governos das várias esferas olhassem com um pouco mais de seriedade para o motociclismo de uma forma geral e parasse de querer só angariar fundos, com pedágio, com radares absurdos, com multas idiotas, esse tipo de coisa. Isso virou uma indústria, Começasse a nos levar mais a sério, porque a hora que a gente ficar chateado, não vai prestar. É só um aviso. A hora que a gente se chatear, não vai prestar. Eu acho que não vai sobrar pedágio inteiro nesse país. O pessoal tem força, hein, gente? Não, Vou falar do recado. Não é uma realmente, ameaça sim. nem um alerta, é um pedido. Pedido. A gente está pedindo respeito, seriedade. E não estamos sendo tratados com o devido respeito. Só isso. É o que eu gostaria. Mas quando você se pega aqui a liberar a passagem de vocês de pedágio, essas questões, não? Aliviar as multas, é isso? Pedágio é um absurdo. A motocicleta não estraga o piso das rodovias. Sim. Estacionamentos nas várias cidades que nós temos, as 5.000 e poucas cidades do Brasil, nós não temos estacionamentos adequados. Não existem vagas para motocicletas. Se a gente for estacionar uma outra vaga, a gente não pode. Em supermercados, em lojas, enfim, a gente precisa ser respeitado. Porque o motociclista ele paga o mesmo valor do combustível, ele paga o mesmo valor do IPVA, ele paga mais do que o dobro do DPVAT, coisa que ninguém sabe, verdade. paga mais do que o dobro. Então a gente precisa ser respeitado. Tá bom. Gente, está aí, uma reivindicação justa, acho que tem que ter realmente a atenção dos governantes para esse equipamento motocicleta, em benefício dos praticantes, né? Que também não é só lazer não, né, gente? É o pessoal que está na rua aí, né? Sim, porque trabalhando e fazendo uso desse veículo, principalmente o pessoal que trabalha do nosso país. Principalmente o motofretista, principalmente, porque essa meninada vale ouro e é maltratada. Verdade. Agora, eu peço isso para as cidades e para os estados que eventualmente tenham comandantes, Lógico. porque tem uma série de cidades e estados que estão ao Deus dará, não tem comando nenhum. Tá bom. Marcos, obrigado pela visita, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, olha, muito bom ter o Marcos aqui falando dessa atividade maravilhosa, que é o mototurismo, o motociclismo de aventura, muito legal. Falou aqui da importância dos equipamentos, né, gente? Você que está iniciando aí... Ulisses, só uma coisinha que nós esquecemos. Pedir para as pessoas ligarem para ganhar o livro. Verdade, puxa vida. Ô, produção, me ajuda aí. Olha, vocês querem ter acesso a essa obra aqui? Essa o Marcos está deixando aqui de brinde e nós vamos sortear, a produção já está anotando lá, a partir de agora, as 5 primeiras ligações, né? 5 ou 6? 5? 10? Está sendo bonzinho um tacinho lá. As 10 ligações, as 10 primeiras ligações, nós vamos sortear de uma forma democrática e o vencedor leva essa obra maravilhosa aqui, ó. O Outro Lado da Cordilheira, uma narrativa bacana de uma viagem que o Marcos fez com o seu companheiro sobre 2 rodas. Quem foi o companheiro, Marcos? Foi o Tony Fantasma. Tony Fantasma. Tá bom, gente? Legal. Obrigado, Marcos, pelo presente. Vamos ficando por aqui. Tchau, gente. Um abraço a todos.